Pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Juventude, que vai muito bem como mandante, recebe o Corinthians. Quais as melhores dicas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bet do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Bet do Dia para falar de Copa do Brasil, a milionária competição do futebol brasileiro está na sua reta final. Vamos analisar agora um confronto das quartas de final desta quinta-feira. Juventude e Corinthians, eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para o duelo entre Juventude e Corinthians. Duas equipes que já foram campeões da Copa do Brasil. Essa competição milionária que já vai se afunilando, apenas 8 equipes restando. Vamos trazer agora estatísticas e informações sobre esse confronto para você, apostador. É isso, o jogo lá no Alfredo Jaconi, né, onde o Juventude é muito forte, o jogo nesta quinta, sim, às 8 horas da noite, jogo de ida, tá? Vamos trazer estatísticas dos dois times aí na Copa do Brasil, né, Matheus? O Juventude, a gente percebe que tem uma alta tendência de mais de 2,5 gols, viu? Sim. Bateu aí, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, esse jogo 6, contra o Passo 7, Fundo a gente relativiza, 8, né, que é... Copa Gaúcha. Copa Gaúcha, né, que tá utilizando um elenco alternativo ali, né, mas além disso, né, cortando esse jogo, a gente observa 2-1 contra o Atlético Goianiense, 2-1 contra o Atlético Paranaense, 2-1 contra o Internacional, 3-2, 2-2, 1-1, 3-2, 2-1. Então, assim, sequência gigantesca de jogos marcando e sofrendo gols do lado do Juventude, né? Outro ponto que a gente gostaria de destacar, que o Fábio já adiantou aí, é um time que é muito forte dentro de casa, né? Nas últimas 16 partidas como mandante, o Juventude só perdeu uma, que foi para o Criciúma no Campeonato Brasileiro, quando foi derrotado por 2-1. É um time que atuando lá no Alfredo Jaconi é muito forte, já bateu o Flamengo, bateu o próprio Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Vasco. Então, assim, é equipe dura, que esse ano só perdeu 2 jogos em casa, velho. É isso, tem o fator casa muito forte. Vamos ver o Corinthians aí, como vem? Corinthians que perdeu para o Fortaleza, né? Perdeu para o Bragantino, mas foi uma classificação, né? Dá para relativizar um pouco derrotas, ali. Mas só tem uma vitória nos últimos... Muitos jogos. Muitos jogos. Desde esse jogo aqui, desde esse 2-2 aqui contra o Grêmio, ou seja, nas últimas 11 partidas, o Corinthians só tem uma vitória, velho. Nos últimos 11 jogos não venceu 10, mas empatou muito, muito, empate, né? Muito não empate. Perdeu tantos assim, não perdeu 3, né? E empatou o resto. Pois é. Time Corinthians... que, assim, mesmo com a chegada do Ramon Dias, né, não conseguiu engatar muito. O Corinthians é um time estável, né? Ele demais. Não dá pra muito, não tem muita, não dá pra confiar muito no padrão, né? Essa é a frase de verdade. Na questão dos empates, não tem muito padrão. Tem jogo que ele toma gol, tem jogo que ele não toma, tem jogo que ele faz gol, tem jogo que ele não faz, enfim. Não tem um padrão muito claro. Aí temos ali uns confrontos diretos também, né, que a gente traz aqui. O Corinthians que não perdeu nenhum dos 3 últimos jogos. O Corinthians que não ganhou do Juventude nos últimos 3 jogos, né? A última vez que se enfrentaram no Alfredo Jaconi foi 2-0 e os outros 2 jogos empate. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional. Vamos Bora. Trazer aí as melhores dicas aí para esse jogo. Vamos... Juventude favorito. Trazer as odds com uma odd interessante já para o Juventude. Justa. Eu acho que tá bem justo aqui, tá? Elencos, pode até se dizer que o Corinthians tem um elenco um pouquinho melhor, tem mais time, mas... como a gente disse, muito instável, né? E o fator casa do Juventude ajuda muito. Acredito que seja muito difícil o Juventude ser derrotado aqui, tá? Eu não cravo uma vitória aí do Jaconeiro, mas, cara, pelo menos o empate eu acredito que o Juventude tem. Muito difícil o Corinthians vencer. Como a gente disse, é um time que só ganhou um jogo nos últimos 10 ou foi 11, né? Isso. E o Juventude é muito forte dentro de casa, velho. Então, assim, na pior das hipóteses, ao meu ver, a gente teria um empate aqui. Então, por isso, gosto muito do empate no aposta do Juventude. Tá? Em termos de gols, qual é o meu receio aqui, Fábio? Já adianto aqui que eu gosto muito desse empate nula, certo? A gente deixa aí em stand-by para ver se vai ser essa a dica do tipster. Em termos de gols, a gente até observa aqui o mais 2, que estão odds muito parecidas, né? Então, assim, tendência similar de sair ou mais 2 gols ou menos 2 gols. A grande questão é, se a gente utiliza como parâmetro os últimos jogos de Juventude, é uma tendência muito alta de gols. Isso. Mas o contexto, eu diria que ele condiciona para poucos gols. É uma partida de ida, de mata-mata, né? Então tende a ser um joguinho um pouco mais disputado. O Corinthians tem dificuldade de fazer gols, é um time que tem dificuldade de vencer e de fazer gols, né? Um ataque aí frágil, que até jogou bem contra o Fortaleza, né? Criou muitas chances, mas não converteu, acabou saindo derrotado por 1-0. Então eu tenho meu pezinho atrás em qualquer coisa em relação de gols, tá? Porque pelo desempenho do Juventude, a tendência é de gols, mas tem a questão do Corinthians e de ser um duelo de ida que... Exato. Aí, cara, eu não confio no gol do Corinthians, assim, tá ligado? Então eu fico com o meu pezinho atrás. Então, por mais que eu até acho que tenda mais para o reembolso, meu palpite aqui seria um empate, se eu fosse cravar algo, se não for empate, pra mim é vitória do Juventude, velho. Então, assim, aqui na pior das hipóteses, ao meu ver, a gente tem um reembolso. Acho muito difícil o Corinthians vencer esse jogo. Uma cotação de 1,77 a favor do Juventude, eu acho muito bom. Então, cenzão aí. Empate, anula a aposta do Juventude. Se o Juventude ganhar, é green. Se lembrando empatar, que a última vez que se enfrentaram no Alfredo Jaconi, 2-0 para o Juventude. Se empatar, aí você tem o seu dinheiro devolvido. E você aposta aí no duelo da volta em outro jogo aí dos próximos dias. É isso. Então, análise feita aí da Copa do Brasil entre
Juventude e Corinthians. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá essa moral pra gente e entra no nosso site lá para você conhecer mais aqui dos nossos conteúdos, da nossa produção, lá em tvbet.com, que é o que, Matheus? O seu guia definitivo para as apostas esportivas. É isso. Valeu!